vamos abordar de uma forma bem objetiva a absorção. E a gente começa só recuperando ou tratando de um conceito, dos conceitos e definições, né? Que são muito importantes para que a gente efetivamente se aprofunde, que a gente entenda o que vem a ser esse método de custeio, né? E qual que é a importância de você apurar custos. E a gente começa tratando de gasto, né? Gasto é um conceito bem geral e, na verdade, ele pode ser entendido como qualquer desembolso, independente do momento do pagamento. Qualquer sacrifício que tenha sido feito em termos de recurso, né? Saída de recurso, eu estou falando de gasto. Portanto, ele é um conceito como guarda-chuva, né? Um conceito bem amplo. E debaixo desse guarda-chuva, debaixo desse conceito de gasto, nós temos outros dois também muito importantes, que é o de custo e o de despesa. Essa diferenciação entre custo e despesa, ela vai ser relevante sobre quando formos abordar os diferentes métodos de custeio. No absorção pleno, por exemplo, a gente não trabalha nem com o conceito de despesa, a gente trabalha tudo é custo. Entrou na produção, é custo. Então, o que diferencia custo e despesa? O custo é aquele recurso que é gasto, que é absorvido pela produção de um produto X ou também por uma atividade, né, um serviço Y que foi executado naquela unidade de saúde, por exemplo. Então vamos dar um exemplo. Você adquiriu lençóis, né? 1.000 lençóis ao preço de 100 lençóis ao preço de R$1.000. Então você tem uma nota fiscal e você vai dar entrada, né? Você vai ter que alocar esse valor desses R$1.000. Entretanto, só dos 100 lençóis, apenas 50 que efetivamente foram colocados na produção ou em circulação, foram distribuídos para os determinados leitos, né? E os outros 50 foram guardados, levados para o almoxarifado, perfeito? Foram estocados. Então, o que acontece? Essa é a diferença. Esse valor dos R$1.000 aí, como corresponde a 100 lençóis, os 50 nós estaremos falando de R$500. Então, estes R$500 que foram para a produção, ou seja, que passaram a ser utilizados, estes são custo, né? Como é que ele vai ser contabilizado, né? Na produção, como é lençol e você não gasta aquele lençol no único uso, ele, por exemplo, vamos considerar que ele terá um período de vida útil, né, de 1 ano. Então, você vai dividir esse valor, esses R$500 aí, por um valor por mês, né? Já que é 1 ano, então eu vou ter 500 dividido por 12, e cada mês, então, eu vou lá e faço eu computo, né? Eu apuro, eu aloco esse gasto aí destes R$500 dividido por 12 por mês, e tá dizendo o quê? É como se parte daquele lençol se exaurisse na produção, né? Se exaurisse no uso, perdesse esse valor, perfeito? E os outros 500 estão lá em estoque, né? Isso vai entrar numa conta de resultado. Então essa é a diferença básica. O que é importante que a gente entenda que custo é tudo aquilo que é absorvido pela produção. É um gasto, porque tanto despesa quanto custo é gasto, mas ele é utilizado na produção de um serviço, de um produto e assim sucessivamente, perfeito? E nós temos vários tipos de custo, né? Então, na hora de apurar ou de considerar quaisquer dos meios, dos métodos de custeio, nós temos que inicialmente saber, entender, conceituar e classificar custos. E nós temos várias classificações. A apostila traz de uma forma mais detalhada algumas possibilidades de classificação, mas aqui a gente vai abordar os mais importantes, que é o que a gente chama de
custo total, custo médio, custo fixo, custo variável e custo marginal. E também os custos diretos e indiretos, né? Custo total é, por exemplo, eu vou lá e considero, pego o plano de contas, né? Ou seja, cada conta que eu efetivamente utilizo para a minha unidade de saúde, o meu hospital, né? Então, a conta de manutenção, a conta de salários pagos, a conta de luz, né, de energia elétrica, a conta de água, o total da conta de telefone. Cada um desses itenzinhos eu vou somo tudo e eu vou ter qual o valor que a minha unidade custou, né, ou custa no mês dado. Isso é o custo total da unidade, independente de qualquer classificação. Fui lá e somei tudo que é gasto no mês, como a gente faz na nossa casa, perfeito? Vou lá e somei todos os meus gastos naquele mês e eu vou ter aí o custo total, perfeito? E o custo médio? Eu vou perguntar para aquela unidade, você produziu o que exatamente neste mês? De uma forma geral, atendimentos, né? Então eu atendi, realizei diferentes atendimentos, mas somando ou considerando cada um desses atendimentos como uma coisa só, foram 1.000 atendimentos. Então eu vou pegar aquele custo total, vou dividir por 1.000, vou ter meu custo médio. E o que essa informação me diz, né, esse número? Então o custo médio de um atendimento no hospital Nossa Senhora Aparecida é de R$180 mês, perfeito? Então isso é um valor, é um número, apesar das críticas do médio, porque o que é o médio? Ele traz desvios, né? Porque você pode ter atendimento com muita complexidade e atendimentos com baixíssimas complexidades. Só um atendimento de 15 minutos, por exemplo, uma consulta, né? Assim como você pode ter um atendimento numa UTI, né? Chegando até uma UTI. Então, independente disso, isso vai gerar, eu vou dizer, olha, os atendimentos médios foram, em valor, custaram 180, né? Foi apurado um valor de 180 naquele mês para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Então é claro que há um desvio aí, mas ainda assim essa informação ela é muito relevante, principalmente quando a gente vai comparar, quando a gente vai considerar esse número com o total de leitos e assim sucessivamente, ou seja, várias análises, várias considerações são possíveis a partir deste número, né, deste valor obtido. Além disso, nós temos os custos fixos, os variáveis e os custos marginais. Fixos e variáveis, o nome já diz, fixo, isso está ligado aqui, está ligado à produção. Então, num hospital, independente do número de atendimentos, independente do número de pacientes que foram atendidos, existem alguns valores, algumas contas que são pagas e que elas não variam, o valor delas não varia, independente do número de pessoas que foram atendidas. Um exemplo, o aluguel do prédio, um contrato de manutenção, por exemplo, de um berço de neonatal, né? Berço de UTI, porque tem uma parte que é o aluguel, né, daquele equipamento. Então, mesmo que eu não atenda ninguém, eu tenho que pagar aquele aluguel e assim vocês fazem. Então, esse é um custo fixo, ou seja, a produção varia, mas aquele valor não varia. Já custo variável, o nome já diz, ele varia a partir do total de atendimentos, a partir do número de pacientes. Quanto mais pacientes eu for utilizando, isso requer, né, um gasto maior, né, um custo maior desse bem. Um exemplo, a própria energia elétrica, né? Teoricamente, ela, a partir do momento que eu utilizo mais a unidade, muito provavelmente, eu tenho muito mais pacientes naquele mês, muito provavelmente eu vou gastar mais água, vou gastar mais luz, né? Bom, e temos os custos diretos e os custos indiretos. Custo direto tem muito, aí já é um conceito interessante, que ele tem a ver com a alocação. A palavra também já diz, né? O conceito também já é revelador, né? Já define. Eu tenho custo direto quando eu consigo alocar saber quem é o dono, falando de uma forma simples, né? Então, por exemplo, pensemos no salário de uma enfermeira. A enfermeira Margarida. E a enfermeira Margarida
trabalha lá no plantão apenas na UTI neonatal, perfeito? É ali que ela efetivamente é alocada, né? Ali que ela está, que é o seu local de trabalho. E então a gente pode pegar esse salário dela e efetivamente computar ou alocar exatamente ali na UTI neonatal. Por quê? Porque a gente conhece, a gente consegue fazer a relação entre o custo e o causador do custo, né? Ou seja, naquele centro de custo, naquele lugar que é a UTI neonatal, tem aquela profissional que trabalha ali. Então, aquele custo é daquele lugar, eu consigo identificar isso. Isso aqui é o chamado custo direto. Eu consigo relacionar o custo ao seu local, ao seu gerador, né? O local onde ele é gerado. Já o custo indireto é quando eu conheço o custo, mas eu não consigo precisar onde efetivamente ele foi alocado, ou quando ele é alocado em vários produtos, em vários locais. Quando eu tenho, por exemplo, um profissional que atende no ambulatório, atende na UTI, certo? Ainda faz parte de algumas comissões. Então, esse salário eu tenho que dividir, perfeito? Por quê? Porque eu não consigo alocá-lo exatamente num único local, num único produto, num único atendimento. No caso do direto, sim, os atendimentos lá da UTI neonatal, quando eu calcular o valor de cada atendimento, vai estar incorporado ali o custo daquela enfermeira Margarida. Mas no outro caso, quando eu tenho essa enfermeira que trabalha em 2, 3 lugares e ainda participa das comissões e etc., eu já não consigo dizer exatamente ou precisar onde é que ela é alocada. Então a gente precisa de usar aí o que a gente chama de critério de rateio. A gente precisa encontrar uma forma, né, de dividir esse custo dela e alocar essas parcelas no local onde efetivamente ela exerce o seu trabalho, né? Onde é possível responsabilizar este custo, perfeito? Isso então que é o chamado custo indireto. Além disso, nós temos o custo marginal, é um conceito econômico que diz o seguinte: o marginal em economia, ele está vinculado a uma unidade a mais. Então, ele parte de uma premissa de que você tem uma produção, você tem um local X, a própria UTI neonatal, onde você tem uma combinação ótima de recursos. O que quer dizer? Que a gente tem um número de berços correto, adequado ao local, por metro quadrado, até tomadas por metro quadrado, pessoas por metro quadrado, tudo muito bem alocado. E essa combinação de recursos, e aí a gente inclui as pessoas, eles conseguem, dada essa combinação ótima, eles conseguem produzir a quantidade também ótima de atendimentos. Então vamos supor que no mês, cada atendimento desta unidade, dessa UTI neonatal, cada atendimento sai aí pelo valor de R$1.000, perfeito? E eles atendem por mês 100, ocorrem naquele mês 100 atendimentos, e cada um destes atendimentos custa em média, né, R$1.000. E aí, quando a gente fala em custo marginal, é o seguinte: olha, se eu considerar um atendimento a mais, agora ao invés de 100 atendimentos, eu estou falando de 101, o que vai acontecer com o meu custo? Certo? Já que está em uma melhor combinação, ou seja, que aquele meu funcionário está oferecendo o máximo do seu trabalho, ou os meus funcionários ali naquela UTI, para eu produzir uma unidade a mais, eu vou ter que fazer uma alteração, eu vou ter que fazer algum tipo de gasto. O meu custo vai aumentar. Então, eu vou sair dos R$1.000 por atendimento para, por exemplo, R$1.070. Uma unidade a mais, né? Um atendimento a mais. Ou, para ficar mais fácil, vai sair de 1.100, né? Um novo atendimento, a gente passar de 100 para 101 atendimentos, isso vai me custar, ao invés de 1.000, vai me custar R$1.100. Perfeito? Então, esse a mais, esse 1.100, esses R$100 a mais é que a gente entende como marginal em economia, que é esse seguinte raciocínio: um a mais impacta em quanto? Um a mais custa quanto, né? E isso aqui é custo marginal.